Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu começo agora a partilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos na programação da nossa igreja de terça-feira de manhã, o Jardim de Oração, e nós estamos estudando Manancial. Toda semana uma pessoa é designada, né, pelo nosso pastor e pela irmã Cirene, que é responsável pela Ministério de Oração da nossa igreja, para que seja feito esse estudo, né? Esse estudo. Ele é feito no Manancial e hoje foi escrito por Bárbara Cabral, tendo o título de Indesculpáveis, e o texto está em Romanos 1, de 19 a 22. Nós estamos aqui agradecendo, né, a oportunidade que o nosso pastor está nos dando e também a irmã Cirene. Nós fazemos parte da Igreja Batista Central do Jardim Maravilha. Bem, meus amados, diz assim o texto que a Bárbara Cabral destacou para o nosso estudo de hoje. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse é o versículo 20. Quem já deitou no chão numa noite escura para olhar as estrelas? Eu já. Garanto que muitos de vocês já fizeram isso, né? Quem já passou no meio das nuvens durante uma viagem de avião? É muito lindo isso também. Quando Davi olhou para o céu, ele pensou: que é o homem para que com ele te importes? Isso se encontra no Salmo 8, versículo 4, parte B. O salmista concluiu que Deus nos coroou de glória e honra. No versículo 5 desse mesmo Salmos, na continuação desse pedaço que diz que quem é o homem para que com ele te importes, está escrito assim: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Olha que coisa mais linda o momento da criação. Deus nos criou um pouco menor do que os seres espirituais e nos cobriu de glória e honra. Esse era o plano de Deus, mas infelizmente, nesse processo, o homem se perdeu através do pecado. E através desse pecado, ele se distanciou de Deus e ele se tornou culpável dos seus erros. E Deus, nós queremos falar hoje, não vamos ficar falando de culpa. Nós vamos falar da graça de Deus que nos trouxe a religação com Ele, como estava no coração dele quando ele criou o homem, quando ele se encontrava todas as tardes com o homem. Somente nas criaturas racionais encontra-se uma semelhança de Deus que pode ser considerada uma imagem. Deus nos deu razão e emoção. Por isso somos capazes de tomar nossas próprias decisões. Deus nos fez assim, pois Ele quer ter um relacionamento com cada ser humano. Ele se apresenta a nós por meio da criação. Somos capazes de reconhecer a Deus, pois Ele nos capacitou com 4 pilares. E nós vamos desmembrar um por um, para entendermos um pouco quais são 4 situações que o Senhor nos capacitou para que entendêssemos toda a criação dele, todo o plano dele, porque o plano dele para a nossa vida é bom, é agradável e é perfeito. Bem, continuando, esses 4 pilares que o Senhor nos criou, ele nos deu primeiro percepção.
O que é percepção? Capacidade de conhecer algo acerca do nosso ambiente. Faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Então, o Senhor nos capacitou com percepção. Então, nós temos condições de aprender, aprender com os nossos sentidos e as nossas mentes, e com isso nós tomarmos decisões. Deus não nos fez robotizados. Deus nos deu o livre-arbítrio. Outro pilar que o Senhor nos deu também é a chamada intuição. A intuição é o meio pelo qual compreendemos a lógica. É a faculdade ou o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independente de raciocínio ou de análise. Nós temos o quê? Sensações, sentimentos. Nós temos meios que nos alertam nas decisões que devemos de tomar. Nós temos intuições. E essas intuições também nos foi entregue por Deus para que nós pudéssemos usar, para que nós tivéssemos condições de escolher entre o que é certo e o que é errado. Porque sabemos que todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Não é isso? Bem, o terceiro pilar fala sobre indução, que é aprender com a experiência. Ação, processo ou efeito de induzir. Nós muitas vezes, eu sempre costumo dizer para os meus netos que o maior sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Porque quando nós olhamos e aprendemos com os erros dos outros, nós vemos pessoas sofrendo por escolhas erradas, pessoas sofrendo por ter sido levadas, induzidas, não tiveram força o suficiente de se posicionar, não tiveram força suficiente de tomar para si uma decisão. Essa pessoa consegue se desvencilhar de muitos problemas desse mundo, porque afinal as escolhas dela e o que ela vê nas escolhas das outras pessoas fazem com que elas tomem decisões acertadas. Nós ficamos pensando, às vezes nós não estamos aqui julgando ninguém, mas o aprendizado que nós temos com a vida das pessoas ao nosso redor, com as vidas das nossas pessoas que até mesmo assistimos na televisão e por diante, nós podemos ver o que está certo, o que está errado, e através da indução nós não praticarmos e obviamente não sofrermos as mesmas consequências que essas pessoas estarão sofrendo por causa das suas escolhas erradas. E por último, nesses 4 pilares, nós temos a empatia, pela qual conhecemos sentimentos e os pensamentos de outras pessoas. É a faculdade de compreender emocionalmente, é se colocar no lugar da outra pessoa, é sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, através disso, desses 4 pilares, nós temos condições de pensarmos, de nós percebermos, de nós intuirmos, de nós sermos ou não conduzidos e, por último, nos colocar nas situações das outras pessoas e, através disso, nós tomarmos as nossas decisões.